Terminou ontem a internação provisória da adolescente de 15 anos que roubou um bebê de uma maternidade no início da semana. A decisão é do juiz Caio Ferraz de Camargo Lopasso, da 4ª Vara Especial da Infância e da Juventude, depois de ouvir a garota. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso ocorre em sigilo e o local para onde ela vai ser levada ou foi levada não é divulgado. A determinação acolhe um pedido do Ministério Público que julgou necessário que a adolescente fique internada provisoriamente até a conclusão do projeto. Só para relembrar, a jovem fingiu ser estagiária de enfermagem da maternidade Leonor Mendes de Barros, no Brás, em São Paulo. Levou o bebê do quarto da mãe. Ela estaria vestida com um jaleco branco, pegou o bebê no colo, perguntou se poderia dar uma volta com ele no corredor. A mãe permitiu e ela desapareceu. Bom, infelizmente o sumiço do bebê nessa maternidade não é um caso isolado. Nós, vez por outra, ouvimos falar de casos desse tipo, não só em São Paulo, mas em outras localidades do Brasil. E fatos como esse nos fazem questionar a segurança oferecida por hospitais, né? E aos pacientes internados. A gente fica pensando, né? Que segurança eu tenho em permanecer internada num hospital ou dar à luz numa maternidade, né? Se eu não tenho que ficar 24 horas com o meu bebê no colo, né? Para falar um pouquinho sobre segurança hospitalar, converso com o Carlos Faria Salaorni, ele que é diretor de segurança hospitalar da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Carlos, a gente ouve esse tipo de caso e infelizmente a gente não ouve isso só de vez em quando, né? Que alguém se vestiu de enfermeiro, entrou no hospital e saiu com o bebê, inclusive pela porta da frente, que foi o caso dessa menina. Ela ainda pegou metrô, táxi, enfim, com o bebê na bolsa depois, quando ela saiu do hospital, enfim. E a gente sempre se pergunta, como cidadão comum, né? Qual a segurança que a gente tem em ficar internado ou, por exemplo, até sedado num hospital. Como é que é feita a segurança? Como é que é escolhida a segurança para um hospital, por exemplo? A maior parte das maternidades brasileiras tem a preocupação, sim, com esse risco, né? Uma vez que é uma ocorrência que acontece com uma certa frequência, infelizmente, e não só no Brasil, viu? Fora também. As medidas aí mais simples a ser adotadas, né? A serem adotadas, em primeiro lugar, o uso de câmeras, né? Hoje é fundamental, não se fala em segurança em nenhum lugar sem a utilização de câmeras. Tem normas rígidas também de controle de acesso, né? Essas normas, principalmente na maternidade, precisam ser cumpridas, né? É necessário também ter uma equipe de vigilância treinada para atuar em hospital. O hospital é diferente de banco, é diferente de fábrica. É uma realidade bastante distinta, precisa de um pessoal preparado para isso, né? E uma outra prática também bastante comum é o uso de uniformes e crachás diferenciados para as enfermeiras, para as médicas, de tal forma que seja possível identificar, por exemplo, uma situação como essa que ocorreu, uma pessoa com jaleco branco não quer dizer nada, quer dizer, ela tem que ter um uniforme específico da maternidade do berçário, né? Tudo isso ajuda bastante. Quer dizer, isso seria um ponto diferencial, né? Porque a menina. E também a menina não tinha nem aparência de enfermeira, né? Uma pessoa de 15 anos não pode ser um enfermeiro, né? Sem dúvida, por isso eu citei a questão do controle de acesso, as normas rígidas, né? Onde ela teria que se apresentar na portaria, apresentar um documento de identidade, todo estagiário precisa de alguém que o acompanhe. Então, com certeza, né, se isso estivesse sendo adotado, dificultaria bastante a ação da menina, né? E um outro ponto também sempre importante citar é a orientação às mães, né? Assim como acontece no avião, quando a gente embarca, a comissária de bordo explica ali o uso da máscara, aquilo tudo, ela está dizendo para nós que pode ser necessário utilizar aquilo. Então, é importante também orientar as mães para que tomem cuidado, né, com os seus filhos. Uma medida bem interessante que eu vi em alguns hospitais, Sandra, é a utilização de fotos, né, fotos da enfermeira responsável pelo plantão, foto da equipe de enfermagem fixada dentro da enfermaria, dentro dos quartos, de tal forma que a mãe sabe exatamente quem é da equipe e quem não é. Uhum. É uma medida bastante eficaz também. Mas aí dependeria muito do paciente, né? E essa é uma medida que tem que depender muito do hospital, né? Agora, nesse caso específico, a gente percebe que falhou a segurança e bastante, né? O que o senhor acredita que esteja acontecendo? Porque, como o senhor mesmo citou, não é raro a gente ouvir esse tipo de coisa, né? As medidas que o senhor citou funcionariam bem se elas fossem para a prática e, pelo jeito, elas não estão indo porque estão acontecendo muitos casos. O que
que é preciso mudar? A conscientização dos hospitais, a melhor preparação dos profissionais de segurança, regras mais rígidas? O que está faltando? Olha, Sandra, segurança é um processo que requer responsabilidade compartilhada. Quer dizer, não é só responsabilidade do vigilante, né? Não é só responsabilidade da enfermeira. Há de se ter aí um senso comum de que todos são responsáveis por isso. Então, com certeza, sim, se houve o evento, é porque houve falha. Talvez, se não na operação, no planejamento. Né? É necessário pensar bastante a respeito das possibilidades. E esse tipo de ocorrência, todo mundo sabe que ele é corriqueiro nos hospitais. E um detalhe que é importante, essa menina, assim como a grande maioria das pessoas que praticam esse tipo de delito, não são criminosos. Né? Ela não é um ladrão convencional, ela não é um traficante, quer dizer, ela é uma pessoa com um distúrbio psiquiátrico e que acabou cometendo um delito, sim, claro. A subtração incapaz é um crime tipificado no Código Penal. Então, eu diria que o processo de segurança ele tem que ser feito integralmente, desde o diretor clínico tem a sua responsabilidade de prover recursos para a segurança, assim como a enfermagem, de capacitar a sua equipe a ficar atenta em relação a comportamentos suspeitos, né, pessoas que circulam pelo hospital indevidamente e, fundamentalmente, a equipe de portaria, quer seja porteiros, recepcionistas ou vigilantes, serem treinados não só para combater delitos convencionais, né, o furtador, o ladrão, mas também em eventos como esse. Eu tomo por base um exemplo que se passou comigo mesmo. Eu fui visitar uma pessoa numa maternidade, teve um bebê, uma amiga, enfim. E eu entrei, me deram o crachá na portaria de visitante e eu circulei simplesmente assim, com toda a facilidade pelo hospital inteiro, não tive nenhum problema. Daria para eu ter entrado em qualquer quarto. É lógico que eu tinha o quarto da minha amiga, o número do quarto dela, enfim. Mas eu circulei sem problema nenhum pelo hospital. Então, assim, aí eu fiquei imaginando, e é o hospital conceituado, né? Aí eu fiquei imaginando, mas que coisa, né? Eu poderia ter entrado em qualquer quarto, se a mãe estivesse dormindo com o bebê ao lado, por exemplo, daria para... Então, assim, você fica imaginando, e a gente se coloca no lugar dessas pessoas que se sentem totalmente desprotegidas dentro dessas instituições, né? É verdade. Inclusive, grandes hospitais brasileiros, Sandra, estão adotando a aplicação de catracas, né, para controle de acesso na entrada social dos hospitais. Né? Existem alguns hospitais aqui em São Paulo que já usam isso, outros no Rio de Janeiro, porque acabou se tornando uma necessidade para evitar exatamente essa sensação de que você teve, né, de ter livre acesso, de poder circular sem ser abordada por ninguém. Então, é uma tendência para os hospitais, há uma grande resistência em se adotar esse tipo de dispositivo, porque ele realmente cria, né, alguns entraves se tratando de um hospital, mas me parece que é algo irreversível. Os hospitais vão ter que migrar para esse modelo que é muito parecido com o modelo de controle de acesso em prédios comerciais, né? Agora, em relação à formação dos profissionais de segurança, o senhor acredita que essa formação específica está sendo bem feita? Que o problema seria o método que o hospital coloca para que ela seja adequada a ele? Quem dita a norma, a regra é a instituição, né? O vigilante, normalmente ele faz parte de funcionário de uma empresa prestadora de serviço ou muitas vezes é funcionário próprio do hospital. Mas ele é um elemento executor de ordens que emanam da alta direção. Então é preciso que essas ordens sejam realmente eficientes, né? E, no segundo momento, a capacitação deles, porque o vigilante ele tem uma formação básica prevista em lei, é um curso de formação, e depois disso ele vai trabalhar em diversos segmentos empresariais. Ele pode ir para o shopping, ele pode ir para o hotel e ele pode ir para o hospital. Então é necessário que o hospital, então, faça um treinamento específico, né, para que ele saiba atuar nesse ambiente que é tão diversificado e de um risco tão elevado. Agradeço bastante o esclarecimento do Carlos Faria Salaorni, ele que é diretor de segurança hospitalar da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. Obrigada, viu, Carlos? Um abraço, bom fim de semana. Para você também, Sandra, um abraço. Tchau.